بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري lhe citou hadith no livro do Wudu عن عائشة رضي الله تعالى عنها, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela disse, elas saíam durante a noite para um lugar chamado Al-Manasi'. Isso ficava perto do Baqi', próximo às casas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tinha mais ou menos uma distância de 100 metros ou 150 metros para fazerem as suas necessidades. E as pessoas no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinham os banheiros dentro de casa, então elas saíam fora de casa e tinha lugares específicos para que elas fizessem as suas necessidades. E as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas saíam durante a noite, sendo que naquela época a comida era pouca para as pessoas, então a pessoa não precisava toda hora ir para fazer a sua necessidade, então elas esperavam até chegar à noite e saíam para fazer as suas necessidades nesse lugar. E aí Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela dizia: وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحٌ, é um lugar que seria estendido, é um lugar amplo perto do Baqi', que era conhecido pelas mulheres que elas faziam as suas necessidades naquele lugar. E o Umar, que a paz de Deus seja com ele, ele dizia para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: impeça as suas esposas que elas saíssem à noite. Ele não queria que as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saíssem para que elas não sejam prejudicadas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não impedia elas, porque o Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, ele tinha ciúmes pelas esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que elas são as mães dos crentes, para que elas não sejam prejudicadas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixava elas saírem pelas suas necessidades. Então elas saíam, e o Umar, ele tinha essa questão de falar na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele sabia que muitas vezes o Alcorão ele era revelado concordando com as ideias do Umar. E aqui o hadith da Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela está dizendo aqui, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Sauda bint Zam'a. Sauda bint Zam'a é uma das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois da morte de Khadija, foi a primeira esposa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou com ela. Então depois que a Khadija, quando ele casou com ela, era a única esposa. Depois da morte de Khadija, Rasul alaihi wasallam, ele casou com a Sauda bint Zam'a. Então ela era a segunda esposa dele. E ela saiu naquela noite, numa das noites, depois do Isha, para fazer a sua necessidade. E ela era uma mulher alta, como a Aisha está dizendo aqui. Ela era uma mulher alta. E o Umar reconheceu ela quando ela saiu. Mesmo com a sua vestimenta do hijab, o Umar reconheceu ela pela sua altura e pelo lugar que ela saiu, da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Umar, ele disse: nós a reconhecemos, a Sauda. Nós a reconhecemos. E a Sauda se envergonhou quando Umar disse para ela essas palavras: nós a reconhecemos, a Sauda. E isso, as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as esposas dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se algum homem falasse com elas, principalmente durante a noite, elas se envergonhavam. E ela, como esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a mãe dos crentes, então ela é mãe do Umar al-Khattab, é a nossa mãe, dentre todas as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela se envergonhou e voltou para a casa onde estava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era na casa da Aisha. E a Aisha disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquele momento estava jantando, e a Sauda, ela entrou chorando, dizendo o que o Umar disse a ela. E naquele momento Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam os versículos que falavam sobre o hijab, e não impediu elas para que elas saíssem por necessidade. Aqui tem dois tipos de hijab que está sendo falado deles. O primeiro hijab não seria delas se cobrirem. Elas se cobrirem, isso era a revelação já feita. Porque Allah subhanahu wa ta'ala revelou dentro do Alcorão Sagrado, na Surah An-Nur, na Surah 24, a ordem que as mulheres devem colocar o hijab.
E também a ordem foi na Surat Al-Ahzab, na Sura 33, também Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que as mulheres colocassem o hijab. Então isso já é claro, não há como a pessoa duvidar do hijab, porque está em 2 versículos e muito claros, 2 suratas e está muito claro. O segundo tipo de hijab que o Umar queria, que seria o hijab das mulheres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não saíssem de casa, além da coberta, para que elas não sejam prejudicadas. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que elas poderiam sair por necessidade. Poderiam sair por necessidade, e depois foi revelado também na Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: e se vocês perguntarem a elas por algo, que perguntem por trás de uma cortina, ou por trás de algo que cobra entre vocês e elas. E aqui a Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela está dizendo que foi revelado nesse momento a sura do hijab ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, só que não impediu elas de saírem se elas tiverem necessidade. E aqui o Imam al-Bukhari, ele citou depois de ele citar esse hadith, que as mulheres, elas saíam no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para fazerem as suas necessidades. Depois de um tempo, os banheiros, o lugar da necessidade se tornou dentro das casas, e elas faziam as suas necessidades dentro das casas. Antes disso, elas poderiam sair fora da casa, como nós falamos, que tinha um lugar. E aqui o Umar, ele não sabia que ela iria sair para essa necessidade, ele pensava que ela estava saindo por outras questões, e por isso que ele chamou ela dizendo: nós a reconhecemos a Sauda. E ele queria que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse revelado algo a ele para que impedisse elas de saírem. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.